Fala galera, hoje vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer uma das regiões mais importantes da história da humanidade, o Oriente Próximo Antigo, especialmente a Mesopotâmia, que é considerada o berço das primeiras grandes civilizações. Entender esse passado é essencial para a gente compreender como o mundo moderno começou a se formar, onde tudo começou. A Mesopotâmia ficava entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o Iraque, e parte da Síria. O nome vem do grego, meso significa meio, e potamos significa rio, ou seja, terra entre rios. Essa região fazia parte do chamado Crescente Fértil, uma área com solo fértil, em meio a desertos áridos. Foi ali que, entre 10.000 a.C. e 6.000 a.C., começaram a surgir pequenas comunidades. E por volta de 4.000 a.C., essas organizações se tornaram mais complexas, dando origem às primeiras civilizações. Aspecto físico e econômico. A Mesopotâmia tinha duas partes principais: a Alta Mesopotâmia, mais montanhosa, e a Baixa Mesopotâmia, formada por planícies. Os povos aprenderam a controlar as cheias e os recuos do rio para cultivar alimentos. Além da agricultura, eles criavam animais, pescavam e caçavam, e faziam coletas de alimentos. Com o tempo, começaram a produzir excedente, ou seja, mais do que precisavam, e isso permitiu o surgimento do comércio. Eles trocavam grãos, metais e artesanato com outros povos. Organização política e administrativa. Cada cidade mesopotâmica era como um pequeno estado autônomo, com suas próprias leis, mas com estruturas parecidas. A administração era centralizada. O rei, os chefes locais e os funcionários controlavam tudo, desde os pesos e medidas até os calendários e registro de produção. Os templos não eram lugares religiosos, mas também centros administrativos. Existiam três tipos de propriedade: do rei, do templo e privada. Estrutura social. A sociedade era dividida em estamentos, ou seja, grupos sociais bem definidos. No topo estava o rei, seguido pela família real, sacerdotes, militares e administradores. Depois vinham os artesãos, camponeses e, por fim, os escravos. Era uma sociedade hierárquica, onde cada grupo tinha seu papel e sua função. Os principais povos da Mesopotâmia. Sumérios, 6.000 a.C. a 1.900 a.C. Os sumérios foram os primeiros a se organizar em cidades independentes. Criaram uma escrita baseada em ideogramas e desenvolveram cerâmicas avançadas. Os arcadianos dominaram o sumério e criaram o primeiro império da região. A cultura arcadiana influenciou fortemente os povos que vieram depois. Babilônicos, 1894 a.C. a 1500 a.C. Descendente dos sumérios, o babilônico era conhecido por sua força militar e pouca diplomacia. Sob o rei Hammurabi, criaram o primeiro código de leis escrito da história. Os assírios, 1200 a.C. a 614 a.C. Descendente dos sumérios e arcadianos, os assírios controlavam importantes rotas comerciais e não dependiam tanto dos rios. Foram conquistados pelo Império Aquemida em 550 a.C. Hipótese causal hidráulica. Existe uma teoria chamada hipótese causal hidráulica que tenta explicar o surgimento dessas civilizações. Ela diz que, por causa da necessidade de controlar a irrigação e drenagem do rio, foi preciso criar um poder central forte. Essa ideia tem base no materialismo histórico
marxista, mas também tem críticas. Muitos estudiosos dizem que os povos se organizaram por causa da língua, dos costumes e da busca por segurança, e que o controle da água era feito localmente, não por um poder central. Conclusão: estudar a Mesopotâmia e os povos do Oriente Próximo Antigo é entender a raiz da nossa civilização. Foi ali que surgiram as primeiras cidades, os primeiros sistemas de escrita, as primeiras leis e as primeiras formas de governo. Esses povos ajudaram a moldar o mundo como conhecemos hoje. E o mais incrível é que, mesmo milhares de anos depois, ainda estamos aprendendo com eles.